Olá, estamos então na nossa segunda aula sobre os dons espirituais. Se você não assistiu à primeira, eu quero sugerir que você volte no canal aqui do YouTube e assista o primeiro vídeo, a nossa introdução. Nós falamos sobre o sacerdócio universal dos crentes, o fato de que todos nós somos sacerdotes. Estudamos alguns casos que acontecem nas igrejas, às vezes, de pessoas que estão perdidas ou fazendo mais do que deveriam ou fazendo menos do que deveriam, ou às vezes achando que o seu único papel é participar como se fossem assim torcedores na arquibancada de um estádio. E vimos como os dons espirituais são um excelente indicador de onde você deve servir e quais devem ser algumas posturas que você pode ter, algumas atitudes que você deve ter ao saber que todo cristão é um sacerdote. Muita gente se surpreende com isso, acha que o sacerdócio é só para alguns iniciados, né? Só para os que fazem parte do clero. Mas nós vimos como todos somos leigos, porque leigo é povo. O laikos, o povo exclusivo de Deus, de que Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, é o mesmo grupo que ele chama também de sacerdócio real. Então é importante que você assista essa primeira aula para sedimentar esse conceito. E é importante a gente pensar também o que não acontece quando o sacerdócio geral dos crentes não é observado. Ou quando a gente começa a ter essa impressão de que meia dúzia de pessoas, eu estimo que menos de 5% do povo de Deus no mundo inteiro está dedicado integralmente ao ministério. Mais de 95% são pessoas comuns, que fazem as suas atividades, o seu trabalho, têm a sua profissão, o seu emprego, mas servem a Deus por meio dos seus trabalhos, do seu emprego, da sua geração de renda lá na empresa ou no negócio que tocam, e servem a Deus também exercendo os seus dons. É uma parcela muito pequena do contingente de cristãos do mundo que tem o privilégio de ser separado por Deus para dedicar o seu tempo exclusivamente para o serviço dele. Portanto, não é razoável imaginar que 2, 3, 4% de todos os cristãos de uma igreja ou da igreja de Cristo no mundo vão ser responsáveis e vão dar conta de todo o trabalho. Não foi assim que a igreja foi planejada. E Deus nos capacitou com dons para que pudéssemos servi-lo de uma forma livre, de uma forma espontânea, de uma forma dedicada. Então, assista o primeiro vídeo e se eventualmente você que não é desta comunidade, aqui da Igreja Batista do Cambuí, quer levar este curso para a sua igreja, entre em contato com a gente e nós vamos dizer como é que isso é possível. E aí você vai aplicar também essas verdades para a sua comunidade. E aí a justa colaboração de cada parte, como Paulo escreveu aos Efésios, vai fazer com que o trabalho seja mais eficiente e que o trabalho seja mais produtivo. Agora nós vamos para o assunto de hoje. Na aula de hoje nós vamos definir o que é um dom espiritual, embora essa não seja uma tarefa assim muito simples, porque não tem nenhum texto bíblico que diz assim, um dom espiritual é isso, isso ou aquilo. Então, há conceitos que às vezes são conflitantes, aí há uma interpretação ou um entendimento que pode variar, dependendo de quem está ensinando, né? Dependendo das convicções de quem está ensinando. Então, a gente quer colocar nessa oportunidade aquilo que nós entendemos ser um dom espiritual e aquilo que não é um dom espiritual também. Então, vamos definir alguns conceitos aí. Depois nós vamos falar sobre algumas atitudes. 4 atitudes que as pessoas têm em relação aos dons espirituais que não são boas. E qual deve ser a atitude que nós devemos ter em relação a isso. Então vamos primeiro pensar no que um dom espiritual não é, ou no que com o que nós não podemos confundir um dom espiritual. Ok? Vamos lá então. Primeira questão, primeira coisa que a gente precisa lembrar e não podemos confundir. Nós não devemos confundir dom espiritual e talento. Dom espiritual é uma coisa, está ligada a talento de certa forma, mas eu creio que são coisas distintas. Eu até costumo usar a expressão dom espiritual e talento natural, porque isso já define as diferenças aí. O que é um talento? Um talento é uma habilidade que Deus dá a todo ser humano para o cumprimento daquilo que nós conhecemos como o mandato cultural. Quando Deus criou o ser humano, ele deu a ele uma responsabilidade. Ele tinha que cultivar o jardim e, extensivamente, tinha que cuidar do planeta onde ele estava inserido.
Então ele deu algumas habilidades aos seres humanos para que eles fossem capazes de cumprir essa tarefa. Isso nós chamamos de talento. Toda pessoa tem, não importa se ela é cristã ou não, não importa se ela teve um encontro pessoal com Jesus, se ela foi batizada no Espírito Santo, não interessa, todo mundo tem. E isso é para o cumprimento do mandato cultural. Agora, nós entendemos que quando a pessoa se converte, ela então é batizada, é imersa no Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós passamos a fazer parte da natureza de Deus, nós somos inseridos na natureza de Deus. E quando esse processo acontece, ao crermos no Evangelho, nós recebemos dons espirituais. Algumas pessoas acham que os dons estão lá, eles são só ativados, eles vêm no modo off, e aí quando você se converte, eles são ativados. Pode ser que seja assim. Pessoalmente, eu entendo que os dons são concedidos quando você crê. De qualquer maneira, os dons espirituais não são dados para todas as pessoas. Os dons espirituais eles estão conectados com o mandato evangelístico, com o cumprimento da grande comissão. E eles são, portanto, dados, concedidos pelo Espírito Santo individualmente a todas as pessoas, como nós vimos na primeira aula, mas são dados para o exercício do ministério cristão. Portanto, todas as pessoas têm talentos, embora algumas vezes a gente não consegue discernir muito bem quais são, que há pessoas que escondem os seus talentos, né? Mas você diz assim, às vezes, você conhece fulano de tal? Fulano de tal não tem talento para nada. Ele só tem talento para arrumar confusão. Não. Ele pode não estar usando o seu talento, ou pode não ter desenvolvido o seu talento, mas ele tem um, pelo menos um. Ele é bom em alguma coisa, ele tem habilidade para fazer alguma coisa. Em relação aos dons espirituais, somente os salvos têm, somente aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo é que têm. E esses talentos continuam com a pessoa que é salva, e a eles são agregados dons, pelo menos um. Eu não acredito que uma pessoa tenha todos os dons, assim como uma pessoa não tem todos os talentos que existem. E aí, para o salvo, se você me ouve e você é salvo por Jesus Cristo, tenha a certeza do perdão dos pecados e da vida eterna, se o Espírito Santo habita em você, então você tem que saber, você tem, além dos talentos que recebeu quando nasceu, tem também dons que você recebeu quando nasceu de novo. E o que é bem interessante é que um cristão pode, e não somente pode, mas ele deve utilizar tanto os seus dons como os seus talentos para a glória de Deus. Então nós vamos pensar que algumas coisas que nós chamamos de dons, eles são, na verdade, talentos, porque eles nem figuram naquela lista de dons espirituais, ou naquelas listas que nós vamos estudar na aula seguinte, de quais são essas habilidades. Por exemplo, há pessoas que têm habilidades artísticas. A pessoa pode pintar um quadro, pode desenhar, pode compor uma música, pode executar uma música, pode tocar um instrumento. Todas essas coisas são talentos. São habilidades que a pessoa nasce com elas e pode desenvolvê-las. Ele pode usar isso para o serviço de Deus? Ele pode usar essas habilidades para a glória de Deus e até para abençoar pessoas no âmbito do ministério? É claro que pode. E deve, porque ele deve usar, sim, todo o talento para a glória de Deus e para o crescimento das pessoas e do povo de Deus. Agora, existem dons específicos, habilidades espirituais, como, por exemplo, o dom de exortar, que é o dom de animar uma pessoa, o dom de ensino, que é tornar clara a mensagem, ou tornar claro o ensino bíblico para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Esses talentos naturais que a gente citou primeiro, você pode até não ser cristão e tê-los, mas os dons espirituais, para tê-los e para exercê-los, inclusive, é necessário você nascer de novo. Os dois juntos colaboram para que você seja útil para o reino de Deus e para que você tenha, então, capacidade para fazer bem feito, para exercer bem feito o seu ministério. Portanto, há uma diferença. Isso quer dizer o seguinte: quando você tem os seus talentos, está usando para a glória de Deus, por exemplo, o pessoal que trabalha no louvor, ou o pessoal que faz alguma peça, ou faz alguma coisa de arte, ou escreve um texto, uma poesia, alguma coisa assim, está exercendo o seu talento. Mas a pessoa que exerce o seu talento no ministério cristão,
pode sempre saber que há algo mais para ela fazer além daquilo, porque ela também recebeu dons. Tem uma lista de dons que você vai estudar na próxima aula, como eu acabei de dizer, e que podem ser agregados aos talentos. Então, dons e talentos, e como nós cantamos naquela música tão conhecida, dons e talentos queremos consagrar e a vida no teu altar para teu louvor. As habilidades de um cristão não são compostas apenas dos seus talentos, mas dos seus dons e talentos. São coisas distintas. A segunda coisa que a gente precisa tomar cuidado para não confundir. A segunda coisa é a diferença de dom e ministério. Dom e ministério. Qual é a diferença que a gente está querendo fazer aqui? A diferença que a gente está querendo fazer aqui é que o dom é a habilidade. O dom é a capacidade que Deus dá. E eu diria especialmente que o dom é algo individual. E o ministério normalmente é algo coletivo. O dom é a habilidade. O ministério é o grupo de trabalho ou o serviço que você presta, e isso normalmente é feito em grupo. Pode haver um ministério composto de uma pessoa só, mas em geral o ministério é composto de mais de uma pessoa. O dom é a habilidade, o ministério é o grupo de trabalho para a execução de um serviço. Ou o ministério também pode ser considerado como a ação propriamente que você vai realizar através do seu dom. E é importante fazer essa distinção, porque na igreja, os ministérios, os grupos de trabalho, precisam ser compostos de pessoas que tenham dons para poder cumprir aquelas funções. Quando isso não acontece, pode haver aí, nessa discrepância, um desequilíbrio, um desajuste, uma desarmonia. Então, por exemplo, o ministério de ensino da igreja, que pode ter vários outros grupos de trabalho, várias frentes de trabalho. Por exemplo, o ministério de ensino da igreja envolve a pregação pública no púlpito, envolve os grupos pequenos ou células, envolve as classes de escola bíblica. Então, esse ministério, esse serviço que a igreja presta para ensinar a palavra de Deus, precisa de pessoas que sejam dotadas, nesse caso, do dom de ensino. Se uma pessoa não tem o dom de ensino e vai trabalhar no ministério de ensino, vai dar errado. Não vai ser bom para ela, não vai ser bom para as pessoas que estão participando ali das aulas e dos grupos, ou estão ouvindo as pregações. Então é importante ter essa distinção. Você precisa dos dons certos, do perfil certo, para os ministérios certos. E assim a coisa vai fluir. Então é muito importante isso, e é importante que você já comece a se analisar. Você está envolvido em algum ministério da igreja? E esse ministério da igreja no qual você está envolvido, você tem dom para ele? Porque se você não tem, e a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, é muito importante que você identifique qual é o seu dom e procure a área certa para você servir. Vai ser melhor para você, vai ser um trabalho mais bem executado, vai ser melhor para as pessoas que recebem essa ministração. Então não confunda dom com ministério. O dom é a habilidade, o ministério é o serviço que você presta, o grupo de trabalho onde você serve no contexto da igreja. Terceira coisa importante, a gente não deve confundir. Nós não devemos confundir o dom espiritual com o fruto do Espírito. Veja, o dom é a habilidade que o Espírito Santo dá a cada cristão individualmente. A habilidade ou as habilidades. É uma coisa que o Espírito Santo te dá. Cabe a você, obviamente, desenvolver essa habilidade, ser treinado, ser habilitado e ter diligência no uso desse dom. Tudo bem. Agora, o que é o fruto do Espírito? Você vai lá para Gálatas, capítulo 5, você vai ver lá uma série de virtudes que são ditas e contrapostas às obras da carne. Quando o Espírito Santo nos enche, quando nós somos plenos do Espírito, certas características começam a aparecer. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, se eu não esqueci nenhuma, são manifestações do fruto do Espírito. Agora veja, um cristão não tem todos os dons, mas um cristão precisa apresentar todas as características do fruto do Espírito. Sim, o fruto do Espírito ele é produzido pelo Espírito Santo na medida que você dá espaço para ele tomar conta da sua vida, mas a produção, eu ia dizer a emissão, né? A produção do fruto do Espírito é responsabilidade sua. Você dá espaço ao Espírito Santo, ele enche você e vai produzindo aquele fruto. E você deve apresentar
todo o fruto do Espírito. Você não pode dizer assim, olha, eu não tenho mansidão porque eu não tenho esse dom. Não, mansidão não é um dom. Mansidão é uma característica daquele que tem a plenitude do Espírito. E isso é sua responsabilidade. Então, não é sua responsabilidade produzir um dom espiritual. Isso é graça que Deus te dá. Mas é sua responsabilidade produzir o fruto do Espírito. Sim, é verdade. Você não consegue produzir o fruto do Espírito sozinho. Não é uma obra que você faz sozinho. As obras que você faz sozinho são chamadas de obras da carne. Essa você não precisa da participação de ninguém. Nem do Espírito Santo, nem de ninguém. Você mesmo dá conta de produzi-las. O fruto do Espírito, obviamente, você depende da plenitude, da virtude do Espírito. Mas cabe a você dar o espaço para o Espírito Santo operar em você para que você apresente. E deve apresentar todas as características do fruto do Espírito. Então, essa é a diferença entre dom e fruto do Espírito. O dom é concedido pelo Espírito Santo, é dado por ele, você só precisa exercê-lo, exercitá-lo. O fruto do Espírito é você que produz na medida em que você, responsavelmente, abre espaço para o Espírito Santo atuar na sua vida. Então você não pode dar a desculpa de que você não tem uma ou outra daquelas características do fruto do Espírito, porque isso não é um dom, isso é algo que é sua responsabilidade. Agora, o dom é possível. Você não pode ser obrigado a ensinar a palavra de Deus se você não tem aquele dom. Você não vai ser um bom conselheiro se você não tem, por exemplo, o dom de exortação. Você não será um bom evangelista se você não tiver o dom de evangelizar. Mas aí, no fruto do Espírito, essa lógica não vale. Então, recapitulando aí, né? Você está vendo aí o dom e talento são coisas diferentes, o dom e ministério são coisas diferentes, o dom e o fruto do Espírito são coisas diferentes. Tem mais uma diferença aí que a gente pode citar. Não confunda o dom espiritual com suas responsabilidades devocionais. O que a gente chama de responsabilidades devocionais? Veja só, você tem, como cristão, que cumprir algumas coisas, que fazer algumas coisas. Contribuir com a obra de Deus, por exemplo. Você dar as suas ofertas para a manutenção da casa de Deus. Isso é uma responsabilidade devocional. Todo cristão deve contribuir. Você é membro de uma igreja, você tem responsabilidades financeiras com aquela comunidade. Então essa é uma responsabilidade devocional. Todo cristão tem essa responsabilidade. Agora, não sei se você sabe disso, mas há nas Escrituras um dom específico que é o dom de contribuir. E embora ele não diga a respeito, eu creio, somente para contribuição financeira, talvez haja outras áreas que esse dom possa manifestar também, mas Deus capacita, habilita algumas pessoas sobrenaturalmente, que isso aqui é um dom, para contribuir. Isso significa que ele vai ter talvez mais habilidade para lidar com dinheiro e talvez uma capacidade de doar percentualmente mais do que a maioria das pessoas consegue. Então, algumas pessoas recebem esse dom, são dotadas por Deus dessa capacidade. Mas isso não significa que você não tenha que contribuir, mesmo não tendo esse dom. Você, dentro da sua possibilidade e da sua disciplina de contribuição, você deve cumprir essa responsabilidade individual. Então, você não pode dizer assim, olha, sabe por que eu não contribuo? Porque eu fiz um curso aí de dons espirituais e eu descobri que tem o dom da contribuição, não tenho esse dom. Não. Você não pode confundir uma coisa com outra. Se você tivesse esse dom, ou tiver, você vai ter uma performance na contribuição, vamos dizer assim. Se você não tem, você pode não ter a performance daquele que tem, mas você ainda assim tem a sua obrigação de contribuir. Vou dar um outro exemplo. Nós todos somos testemunhas de Jesus. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, disse Jesus aos seus discípulos. Então, todo cristão tem a responsabilidade devocional de falar, de compartilhar da sua fé com as pessoas. Você pode até dizer que todo cristão tem também a responsabilidade de evangelizar, de falar de Jesus, porque testemunhar é falar o que Jesus fez em você. Evangelizar é falar o que Jesus pode fazer na vida da pessoa e como é que a pessoa pode ser salva. Então, todos nós temos a responsabilidade de compartilhar nossa fé e falar de Jesus para as pessoas. Mas algumas pessoas receberam o dom de evangelizar, então eles vão ser capazes, sobrenaturalmente capazes, de produzir contatos, de gerar contatos, de começar conversas, de ajudar os outros cristãos a testemunhar de Jesus. Eles recebem uma habilidade especial para isso.
o fato de você não ser um evangelista por dom não significa que você não deve compartilhar sua fé. Entende? Então, algumas responsabilidades devocionais que todos têm não podem ser confundidas com os dons espirituais, com as habilidades que alguns têm e, eventualmente, outros não. Ok, então, esse é o primeiro ponto aqui da nossa aula de hoje. Não confundir dom com talento, não confundir dom com ministério, nem dom com o espírito, o fruto do espírito, e nem dom com as responsabilidades devocionais. Isso posto, talvez você já tirou aí algumas dúvidas que você poderia ter sobre o que é um dom espiritual. Mas agora nós precisamos fazer essa definição. Então, se essas coisas não são, o que é efetivamente um dom espiritual? Bom, eu acabei de dizer no começo da aula que não há na Bíblia um texto que diga assim, um dom espiritual é, : isso ou aquilo. Mas quando a gente analisa, por exemplo, as listas dos dons ou o exercício de alguns dons no Novo Testamento, por pessoas, ou até a descrição dessa execução, né, dessa ação de um dom, a gente pode chegar a algumas conclusões. Então, talvez seja importante agora você dar uma paradinha aqui na aula e pensar, na sua opinião, o que é um dom? Qual é o seu conceito de dom espiritual? Eu vou compartilhar uma definição aqui, uma definição que eu preparei aqui. Não quer dizer que é a única, não quer dizer que é a mais completa, não quer dizer que é só isso que é um dom espiritual. Mas, de forma geral, você escutando o que as pessoas que estudam a Bíblia costumam dizer, lendo os textos que falam sobre esse assunto e analisando a aplicação na pessoa de alguns personagens do Novo Testamento, você pode chegar a uma conclusão mais ou menos parecida com essa. Então vamos lá. A definição que a gente vai fazer aqui de um dom espiritual vai mais ou menos nessa linha aqui. Um dom espiritual é a manifestação da graça de Deus a cada crente que o capacita para exercer uma função específica para a edificação do corpo de Cristo. Então vamos destacar algumas coisas aí nessa definição. Primeiro, uma manifestação da graça de Deus. Isso é muito especial, isso é muito bonito, muito lindo de se pensar. Por quê? Porque isso significa que você será canal da graça de Deus para abençoar, para edificar a vida de uma pessoa. Segunda coisa, é a cada crente. Portanto, o dom espiritual é algo que todo mundo recebe, todo mundo que é nascido de novo. A cada crente. 1 Coríntios 12 fala que o Espírito Santo distribui essa capacidade a cada um individualmente. A outra coisa, essa habilidade é a capacitação que o Espírito Santo dá para você poder exercer uma função específica na igreja. Então, todos têm alguma coisa a ser feita e o dom espiritual o capacita a fazer isso do jeito certo. E a outra coisa que essa definição traz é o propósito do dom. O dom é dado para a edificação do corpo de Cristo. Seja quando ele é exercido para pessoas que ainda não são do corpo de Cristo, para que se tornem, e para a edificação daqueles que já são, para que amadureçam. Poderíamos dar uma outra definição aqui, paralela a essa. São as habilidades sobrenaturais que o Espírito Santo dá a cada cristão, para que ele consiga cumprir seu chamado com eficiência. Estamos dizendo a mesma coisa de uma outra maneira. Aqui nós estamos destacando que essas habilidades são sobrenaturais, ou seja, elas não são humanas, elas não são naturais nossas, como o talento é. Aí você pode dizer assim, mas o talento também é dado por Deus. Sim, o talento é dado por Deus, mas é dado a todo ser humano. Ele nasce com ela. Ou com eles, né? Essas habilidades. Agora, o dom espiritual, ele é dado para quem nasceu de novo. E ele é concedido pelo Espírito Santo. Então, essas habilidades são, de fato, sobrenaturais. Ele também deu a cada cristão para que ele consiga cumprir o seu chamado com eficiência. Muito bem. Tendo dado essa definição, agora é importante que a gente vá para uma segunda etapa aqui e fale sobre quais atitudes a gente não deve ter em relação a esses dons espirituais. E eu quero que você vá prestando atenção nessas 4 atitudes e que você vá se autoavaliando. Será que eu estou cometendo alguma dessas atitudes? Agora que você já entendeu o que é um dom, você talvez ainda não saiba qual é o seu dom, mas talvez saiba. Então vamos ver que atitudes você pode ter, quer dizer, não é que pode estar autorizado a ter, mas que às vezes as pessoas têm em relação
aos dons espirituais e que a gente não deveria ter? Primeira atitude é ignorância. A pessoa não sabe que existem dons espirituais ou não sabe qual é o seu dom espiritual. Então, ignorância nesse sentido. Eu nem sabia que existia dons espirituais e também nem sabia da sua aplicação. E aí você tem que lembrar daquilo que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 12, versículo 1. Em relação aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Ou seja, vocês não podem desconhecer esse assunto. Não podem desconhecer, porque primeiro a Bíblia ensina, e se a Bíblia ensina, você tem que saber. E não podem ignorar, porque vocês não podem deixar de saber como é que serão úteis no reino de Deus. Então, a ignorância a respeito dos dons espirituais. Você precisa saber qual é o seu dom. Então, talvez você está assistindo a essas aulas e está dizendo assim, mas eu ainda não sei. E vou te dizer, você já falou tanta coisa aí, eu não descobri ainda. Não, calma, vá até o fim, nós vamos construindo aqui a base para você poder depois identificar com clareza o seu dom. Isso é possível. Antigamente, inclusive, eu falava descobrir o dom. Depois alguém me deu um toque e falou assim, olha, você não precisa descobrir o dom, você descobre uma coisa que está escondida. O dom você só tem que identificar, porque ele foi dado e está posto aí para você. Então é verdade, nós vamos ajudar você a identificar o seu dom, para que você não ignore mais esse assunto. Então, será que você está ignorando o assunto? Você não sabe qual é o seu dom? Não saber é ignorar. Então, será que você não sabe o seu dom? Então, vamos até o fim para você poder descobrir. Vamos riscar esse item aí das nossas possibilidades. A segunda coisa é a negligência. Tem pessoas que dizem assim, eu sei qual é o meu dom, eu até já usei durante uma época, mas agora eu estou meio parado. Uma vez, o apóstolo Paulo falou assim para Timóteo. Timóteo era um membro da sua equipe. Olha, você não deve negligenciar o dom que você recebeu. Você não pode dar uma paradinha. Você não pode dar um sabático do dom. Você pode até dar um sabático do ministério, dar uma parada, diminuir o ritmo do seu envolvimento. Isso aí até em eventuais situações, em casos pontuais, pode ser necessário. De repente você está estafado, precisa dar um tempo e tal. Mas exercer o seu dom de uma forma ou de outra, você não deve parar. Porque o dom é um músculo. Se você para de usar, ele fica atrofiado. Então você não pode negligenciar o seu dom. Você lembra da parábola dos talentos? E nós podemos tirar aqui um princípio paralelo, né? Você lembra lá que o Senhor Jesus Cristo falou daquele homem que recebeu talentos, mas ele escondeu. E depois ele foi repreendido pelo seu patrão, né? Por não ter usado minimamente que fosse o talento que ele tinha recebido. No caso ali, o talento era uma moeda que ele tinha que investir, um valor em ouro que ele tinha que trabalhar. E ele simplesmente pegou aquilo e enterrou. Então você não pode fazer a mesma coisa. Você recebeu dons, você já foi alertado quanto a isso. Você já sabe disso. Eventualmente você já sabe até qual é o seu dom e houve uma época que você até o exerceu. Então se você deu uma parada, seja lá qual for o motivo, talvez seja a hora de voltar e de apresentar de novo os seus dons no altar de Deus para ser usado no contexto aí da sua igreja local. Então, se você sabe da importância do dom, mas não está usando, você está sendo negligente. E aí, o dom é um dos ativos que Deus nos dá e a respeito do qual nós teremos que prestar contas. Nós vamos prestar contas do que fizemos, naquilo que nós conhecemos como a mordomia, a responsabilidade de gerir os recursos que Deus nos dá, entre eles os nossos dons. Então, não seja negligente, você vai prestar conta do que Deus lhe deu como capacidade para servi-lo. Terceira atitude que as pessoas às vezes cometem a atitude da insatisfação. Você fica de olho no dom do outro e você fala assim, eu estava louco para servir, olha, eu não sei como que vocês não estão percebendo isso. Eu quero muito servir na igreja, mas só se eu fosse fazer aquele outro serviço lá, o que Deus me deu para fazer mesmo eu não quero. Não fala desse jeito, porque seria meio chato, né? Mas o fato é que muitas pessoas têm o desejo de ser o que o outro é. Mas Deus não chamou você para ser o outro, senão ele teria dado o dom que ele deu para o outro. Ele chamou você para ser você. Então, se Deus lhe capacitou para ser um evangelista, evangelize. Se Deus te capacitou para ser um ensinador, ensine. Se Deus te capacitou para servir, no sentido de ser suporte para a infraestrutura que os outros vão precisar para exercer os seus dons, então sirva. Aquilo que Deus te deu é o melhor para você. Os melhores dons são os dons que Deus deu para você. Qual é o melhor carro que existe? Bom, você pode ter várias respostas para essa pergunta.
Mas de maneira muito pragmática, o melhor carro que existe é o meu. Sabe por quê? Você pode ter um carro mais caro do que o meu, de uma marca mais importante, que lhe dê mais status, que vá de 0 a 100 em menos tempo do que o meu. Só que quando eu preciso ir para o supermercado, eu não posso usar o seu carro. Eu tenho que usar o meu. Então, o melhor dom é o dom que eu tenho. Não, no caso aí do paralelo, o melhor carro é o carro que eu tenho, porque é o carro que eu uso. O melhor dom é o dom que você tem, é o dom que você usa. Quando você fica insatisfeito e fica falando, eu faria se fosse o outro, eu usaria se fosse o outro, ou às vezes você fica admirando o fulano de tal, olha aquele irmão, que maravilha, ele está exercendo o dom dele de uma maneira tão espetacular. Então, ao invés de você ficar pensando nisso, exerça o seu de maneira espetacular e vai dar tudo certo. Então, essa atitude é uma atitude até imatura. A insatisfação é você brigar com Deus, é você brigar com o oleiro porque que ele te fez assim. Isso não faz nenhum sentido. Então, não tenha essa atitude em relação aos dons. Não ignore os dons, não negligencie os dons e não fique insatisfeito com os dons. O Espírito Santo distribuiu, diz lá o texto que eu citei antes, a cada um individualmente conforme lhe apraz, ou seja, conforme a sua vontade. Você não vai querer discutir com o Espírito Santo, né? Você não vai querer discutir com a sabedoria do Todo-Poderoso, do Onisciente, porque o Espírito Santo é Deus e ele é tudo isso. Então, vamos lá, faz de conta que você não fez isso e começa daqui para frente, porque essa história de insatisfação não é legal, não. Ela não tem nem muita lógica, né? Você não vai querer discutir com Deus o que quer o melhor para a sua vida. E a última coisa é o orgulho. Esse aqui, eu costumo dizer assim, essa aqui é a atitude errada dos espirituais, mas eu coloco esses espirituais aí entre aspas, né? É uma ironia, bem claro aí, né? Por quê? Porque essa é a atitude daqueles que acham que só o que eles fazem é que é bom. Eles exercem o seu dom tão bem que eles falam assim, olha, quem não faz o que eu faço não é espiritual, não. Agora, é óbvio que essa é uma atitude absolutamente equivocada. E, de novo, essa é a atitude dos espirituais, daqueles que já deveriam ser maduros na fé. O seu dom bem exercido glorifica a Deus. Ótimo. Então, toda a glória deve ficar com Deus. Se você está exercendo com orgulho, você está querendo tirar a glória que é de Deus para você. Isso não faz nenhum sentido. Esse último pecado, essa última atitude, porque as 4 atitudes são pecaminosas em relação aos dons. Mas essa última é a atitude daqueles que trabalham, daqueles que servem na igreja. Porque você não pode se orgulhar daquilo que você não está fazendo. Você pode ser negligente, você pode ser ignorante, você pode ser insatisfeito e não fazer nada. Mas o orgulho é o pecado daqueles que trabalham. Então a gente tem que tomar cuidado. Aqui você tem possibilidades para todo mundo aqui, né? Então vamos lá. Para encerrar. Ignorância, negligência, insatisfação, orgulho. Como dizem as versões mais antigas da Bíblia, dar-se-ia o caso de que você está incorrendo em alguma delas? Então, o propósito dessa aula é definir o que é um dom espiritual e, uma vez definido, não confundindo com aqueles conceitos que nós citamos lá no início, levar você a uma reflexão muito séria. Será que eu estou tendo alguma dessas 4 atitudes erradas em relação aos dons? E qual seria a atitude certa? Olha, só tem uma coisa, e isso facilita muito a nossa vida, que se fossem várias podia dar confusão. Só tem uma coisa, só tem uma atitude certa em relação aos dons espirituais. É, uma vez identificando qual é o seu dom, colocá-lo ao serviço de Deus no contexto da igreja e onde quer que ele nos mande, para usá-lo para edificação do corpo de Cristo. Não tem outra coisa que você possa fazer. Não há outra atitude que se espera de você, um cristão salvo, capacitado, dotado por Deus, com capacidades sobrenaturais para servi-lo. Essa é a única atitude que você pode ter. Então eu espero que esse nosso tempo juntos possa levá-lo a essa reflexão, a esta análise. Analise diante de Deus, no espelho da alma, sob a luz do Espírito Santo. Identifique aí se há algum caminho mau, como disse o salmista, em relação aos dons espirituais. E se há, peça perdão a Deus, peça a Ele capacidade e força para você poder superar esse momento, esse tempo, ou esse estado em que você se encontra, e se apresente como voluntário, e diga aí aos líderes de ministério, diga ao pastor da sua igreja, irmãos, eu quero servir, e a minha área é essa, e eu quero servir.
Então, não perca a nossa próxima aula para que a gente identifique e defina o que são os dons. Quais são os dons que existem? O que significam esses dons? Dizer que eu tenho o dom de exortação. O que é o dom de exortação? O que é o dom de ensino? O que é o dom de misericórdia? Esse é o assunto da nossa próxima aula e eu espero que você não perca. Mais uma vez, se você não assistiu à primeira aula da série, volte aí na playlist e assista a introdução aos dons espirituais, falando sobre o sacerdócio geral dos crentes. Deus abençoe sua vida.